Não deu tempo de despedir de todo mundo. Parecia que a gente saiu fugido. Foi muito rápido, a ponto de eu parar uns dias atrás e falar assim, gente, que loucura que é isso? Não planejei nada, não planejamos nada, foi tudo muito rápido. Uma coisa muito rápida. E eu digo para vocês uma coisa. A todos aqueles que pensam hoje em mudar para a Europa, sendo bem franco, a Europa não é mais o que era. Quando nós fomos em 2019, havia sim uma estabilidade lá. A rainha estava viva, a rainha segurava muita coisa. Não havia inflação em Portugal, era deflação, ou zero. Os alimentos eram muito baratos, era tudo muito barato com exceção do arrendamento, né, que é aluguel, que era caro. Hoje está muito pior. Hoje não há onde morar em Portugal, não tem lugar. E eu vejo, às vezes eu dou assessoria em inglês para o escritório da advocacia lá, e não param de chegar e-mails de brasileiros querendo ir para lá para procurar uma melhor qualidade de vida. Eles não sabem onde eles vão cair. É uma teia, porque as pessoas vendem tudo. Como eu falei, eu não posso reclamar da vida que a gente teve, uma vida muito boa, Deus abençoou muito, não há o que reclamar. Mas quando chega a hora de ir embora, tem data de validade, tem que sair. E hoje a coisa está muito difícil. Hoje eu ando aqui, vou perguntando para a Jaimar, ela fala assim, não, aqui tem algumas coisas mais caras sim, mas tem coisas que iguala. E tem coisas que eu vejo que estão mais baratas. Né? Tem coisas que continuam mais caras, tem coisas que continuam muito mais baratas, mas aqui o salário, por incrível que pareça, é maior do que lá. Porque Portugal, você tem um salário base de 760 euros, né? E você não vai ganhar mais que isso, a menos que você vá para lá com um visto já contratado para TI ou um médico, que você vai ganhar 3.000 euros. E mesmo assim não é muito não, porque isso você pode ganhar no Brasil. Então tinha algumas pessoas que falavam assim, mas você vai voltar? Sabendo como é que o Brasil tá? Eu falava assim, meu Deus, a pessoa não está entendendo como está em Portugal. Ela não está entendendo. A quantidade de pessoas, a Europa toda. Eu falo Portugal pela nossa realidade, mas a quantidade de pessoas morando na rua, coisa de mais de um mês atrás, um rapaz foi para lá, deixou a esposa no Brasil, foi sozinho, ele tinha depressão, ele deixou os remédios no Brasil, ele não arrumou emprego, ele começou a morar na rua, pediu ajuda para uma conhecida, tentou se matar, se jogou de uma ponte, aí juntaram dinheiro para comprar a passagem do país para ele, mas ele estava preso num hospital psiquiátrico. Não sei como fizeram que ele conseguiu voltar para o Brasil. Deixar a esposa com depressão para ir para Portugal. Vivem uma ilusão pelos youtubers. Então, assim, não se deixem enganar. A Europa vai cair. Né? Eu sempre falo para os irmãos aí do grupo, né? Tenho certeza que se Deus não tocou no teu coração, né? Os portugueses, principalmente que não têm família no Brasil, Deus não tocou no teu coração, com certeza Ele vai suprir, né? E vocês, e vão precisar de mais fé para poder aguentar nesse tempo da escassez. Mas realmente a Europa toda, ela vai cair, porque isso é profético, o anticristo vem dali, né? Então não tem como fugir. Estou dizendo que você tem que fazer suas malas agora e vir correndo para o Brasil, porque o Paulo falou isso. Estou dizendo que você tem que buscar o Senhor para saber o que Ele quer. Nós não arredamos o pé de lá até termos certeza de que era o momento certo para sair. Por isso esteja antenado com Deus. Antenado, tá? Bem antenado com o Espírito Santo. Infelizmente, muitos líderes não ensinam como buscar Deus, como é ouvir a Deus. Ele fala numa voz audível, como é que é? Deus fala de várias formas. Eu sei como Ele fala comigo. E você vai aprender como Ele fala. Ela está dizendo em línguas. Você vai aprender. Amém, irmãos? E para testemunhar também, durante o louvor, o Senhor falou comigo sobre vocês. E Ele falou que trouxe vocês de volta para o Brasil, porque foi da palavra da Macedônia. Vem para a Macedônia. O Brasil é a Macedônia, mas não qualquer parte do Brasil. Porque quando Deus faz as coisas, Ele faz com propósito, e o propósito dele é eterno. E Ele tem uma palavra para o Brasil, de que o último avivamento vem do sul. E Ele não trouxe vocês só para tirar da Europa, só para viver. Não, Ele trouxe vocês
para virem para o sul, para protagonizar esse último avivamento, para serem parte desse último avivamento, para fazerem essa história, para construírem juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor estava falando, né? Que havia alguém que dizia: passa para cá, na Capadócia, ajuda-nos, ajuda-nos. Então, amados, eu creio que hoje a Europa, o mundo, né, está precisando de ajuda. Ajuda espiritual, ajuda de oração. Então, que o Senhor dê todas as condições financeiras, né, sobrenaturais e naturais para aqueles que precisam sair. Porque o Senhor está falando, o Senhor sempre fala, mas não há nada, não acontece nada na terra sem antes o Senhor mostrar aos seus servos, os profetas. Ele não faz nada. E nós não podemos rasgar isso na palavra, né? Tem gente que gosta de rasgar. Não, mas não, isso não. Ele falaria outras coisas, mas não isso. Mas assim, ó, que o Senhor venha ser cada dia mais a luz, a lâmpada dos nossos pés. Que a palavra do Senhor seja a lâmpada para os nossos pés. Porque Ele não nos faz, a palavra do Senhor nos leva em segurança para seguir o caminho que é Jesus. Ele não nos faz perder. Ele nos fortalece. Olha só, fortalece para a guerra. Significa o quê? Que haverá confronto. Significa o quê? Tem que ter um posicionamento no Senhor. Se você não jejua uma vez por semana, esquece o seu jejum, jejue mais, sabe? Paga um preço maior, né? E vou dizer, jejum faz muito bem para a saúde, inclusive. Porque, amados, o jejum nos alinha, queima a nossa carne, né? Esses tempos tinha uma amada que estava grávida, ela queria muito fazer jejum, mas como que ela vai fazer jejum grávida? Aí eu disse, faça jejum de delícia, tira tudo que não presta. Tudo que não presta, bolo, açúcar, né? Refrigerantes, Coca-Cola. Isso é um jejum de delícias, né? E graças a Deus ela conseguiu fazer, né? E glória a Deus, aleluia. Então, jeito tem, sim. E leia a palavra, tire, aqueles que oram em línguas, tire um tempo para orar em línguas. Eu nunca esqueço quando o pastor João Carlos disse assim, se eu puder dar um conselho a vocês, eu dizia, o senhor sempre pode. E ele dizia que se vocês puderem dobrar os seus joelhos e orar em línguas, ao menos, ele dizia assim, ao menos, se eu não me engano era 5 minutos, eu pensava, mas só isso? Mas era ao menos para quê? Para não ser peso, mas que você pudesse orar. Porque o Espírito geme, o nosso Espírito geme com gemidos inexprimíveis, né? Então ele intercede por nós. O Espírito Santo em nós intercede por nós. Em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos encerrar com louvor, porque hoje nós temos, como se diz, temos alguém a mais para ajudar a cantar. Glória a Deus. E louvar ao Senhor é muito bom. Na guerra é muito bom. Está passando dificuldade, louva ao Senhor. Está triste, louva ao Senhor. Está angustiado, louva ao Senhor. Está alegre, louve mais ainda, né? Porque ainda que esteja louvando com lágrimas, o Senhor vai fazendo. Você vai... eu sempre digo, aquela tristeza não fica 5 minutos, vai-se embora. Porque a alegria vem, amados. A alegria vem. O Senhor derrama. Como se diz, tinha uma música que dizia assim, manda a glória para cima que o Senhor derrama da sua unção, da sua graça, do seu amor, em nome de Jesus. Amém?